presidente Lula e também outros integrantes do governo, como o Celso Amorim, fizeram declarações hoje, o assessor especial Celso Amorim, eles falaram sobre essa crise e o André Anelli chega com os detalhes direto de Brasília, qual o posicionamento da diplomacia brasileira a essas ameaças do governo americano aqui na América Latina. Bem-vindo, André, boa noite. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula afirmou que o combate ao narcotráfico deve ocorrer dentro da lei e com respeito à soberania dos países. A declaração foi dada em resposta a uma pergunta sobre as recentes falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem defendido ações militares letais contra supostos grupos de narcotráfico fora do território norte-americano. Sem citar diretamente Trump, Lula criticou a possibilidade de execuções extrajudiciais e disse que líderes devem agir com responsabilidade, numa clara referência à possibilidade de os Estados Unidos entrarem no território da Venezuela sob o pretexto de combater cartéis de drogas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, você levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, você levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Essas declarações do presidente Lula foram dadas em entrevista coletiva na Indonésia. Até o momento, pelo menos 10 barcos foram bombardeados no Mar do Caribe porque, segundo o governo Trump, transportavam drogas. O assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, também comentou as movimentações militares americanas próximas à Venezuela e afirmou que uma intervenção externa no país do ditador Nicolás Maduro pode incendiar a América do Sul. Há uma questão de uma intervenção externa, ameaça de intervenção externa. O Brasil claramente é contra a intervenção externa. O que realmente nós não podemos aceitar é uma intervenção externa. Porque isso não será aceito, vai criar um ressentimento imenso, no caso, para o Brasil, cria problemas concretos de refugiados, para a Colômbia também. Então, sabe, isso aí pode incendiar a América do Sul. O governo Maduro condenou os ataques a barcos ocorridos até agora e diz que os Estados Unidos buscam uma mudança de regime no país. Na última quinta-feira, Maduro fez apelos em inglês, inclusive citou, esses apelos foram citados agora há pouco pelo correspondente Luca Bassani, foram apelos contra uma eventual operação americana. Trump disse que Maduro ofereceu tudo, em referência aos recursos naturais do país, contra uma investida militar, só que, no entanto, o americano afirma ter recusado essa suposta oferta feita, então, por Nicolás Maduro. Tiago. E, André, agora há pouco a gente falava com o Luca, né, sobre a conversa entre Lula e Donald Trump no domingo. Algum tema estaria proibido, mas, claro, só se conversa se a reunião for confirmada, não é? Pois é, Tiago, o presidente Lula disse que quer debater a crise entre os Estados Unidos e a Venezuela. Inclusive, a gente ouviu agora há pouco o próprio presidente Lula fazendo essa referência, então, no trecho dessa entrevista coletiva que ele deu, justamente, então, a vontade de debater qualquer tema, inclusive essa animosidade com a Venezuela, na possível reunião com Donald Trump no próximo domingo. O encontro, a gente relembra que ele ainda não foi confirmado oficialmente, nem pelo Itamaraty e nem pela Casa Branca, mas o presidente Lula discursou como se a reunião já estivesse certa e afirmou que não existe veto a nenhum assunto, como a gente também já ouviu agora há pouco, deixando claro que a prioridade é o combate ao tarifaço imposto aos produtos do Brasil. O Brasil tem interesse em recolocar a verdade na mesa,
mostrar que os Estados Unidos não é deficitário, portanto não tem explicação a taxação feita ao Brasil. Não tem explicação. Não tem por que explicar, sabe, a punição de ministros nossos, sabe, de personalidades públicas brasileiras nas leis americanas. Não tem nenhuma explicação, porque eles não cometeram nenhum erro, eles estão cumprindo a Constituição do meu país. E, ao mesmo tempo, a política de tributação é uma coisa que depende do Brasil e depende do Congresso Nacional. Então, isso vai ser colocado na mesa. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer outro assunto, Rússia, Venezuela, sabe, eu estou aberto a discutir qualquer assunto. Tá? O que é importante é o seguinte: nós não temos veto, disse no começo da minha primeira resposta, não existe veto a nenhum assunto. Qualquer assunto que for colocado na mesa, a gente vai discutir o assunto. E o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse que os contatos feitos entre Trump e Lula até agora, um na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e outro no telefonema entre os dois, demonstram que existe um clima favorável para que ocorra essa reunião bilateral. O discurso a partir do improviso no discurso do presidente Donald Trump foi muito positivo, isso a respeito do presidente Lula, e isso gerou o clima adequado para o telefonema e do telefonema passar para um encontro. É preciso saber a hora e o dia que nós estamos falando, ainda é uma expectativa, mas uma expectativa muito positiva. Eu acho que o importante é ter começado um diálogo sem precondições. Essas declarações de Amorim foram dadas em entrevista à agência de notícias francesa AFP. E em entrevista ao site Metrópolis, o assessor foi ainda mais enfático, dizendo que Maduro, o ditador da Venezuela, não é Osama Bin Laden, terrorista morto em 2011 pelo exército americano, fazendo então mais uma defesa de que os Estados Unidos não interfiram na política local. Tiago. O posicionamento da diplomacia brasileira, André Anelli. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Existe essa expectativa da reunião, mas o presidente Lula fazendo declarações sobre a Venezuela, sobre o entorno, sobre os ataques americanos àquela região. Até que ponto isso pode azedar a conversa, se é que teremos essa conversa, não é, Dora? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Tiago, só um pequeno reparo. Não é um posicionamento da diplomacia, tá? É um posicionamento do governo. Celso Amorim fala pelo governo. Eu acho que o Itamaraty não usaria os mesmos termos. Mas, enfim... Olha só, essa reunião, o fato de não estar, porque o Trump vai ter várias bilaterais, o presidente Lula também, na agenda de nenhum dos dois consta um encontro bilateral entre os dois, até porque o Itamaraty, com muita propriedade, só vai confirmar depois que a Casa Branca confirmar, se é que vai confirmar. Então, pode ser que seja uma reunião, não aquela reunião superoficial, ponto a ponto. Então, se não for uma reunião desse tipo, se for um encontro, se for uma conversa rápida, se for uma fotografia, se for mais uma demonstração de amabilidade, claro que um assunto como esse, como a Venezuela, não estará. Porque é um assunto, eu não sei, a gente vai ter entrevistas com especialistas internacionais, e eu vou até perguntar isso, porque se seria apropriado nesse momento, o governo brasileiro se posicionou, mas tratar desse assunto, porque não tratar também é meio esquisito, né? Agora, o Lula, para tratar disso, o presidente Lula, para tratar disso com o presidente americano, de forma a poder ter algum resultado, ter algum tipo de influência, ele precisaria ter com o presidente americano uma posição, uma relação mais consolidada. Vamos lembrar que até outro dia essa relação estava no pior momento dos 200 anos das relações entre Brasil e Estados Unidos. Houve um encontro na ONU, houve um telefonema de meia hora. Isso não consolida
relações entre dois países. Então, eu tenho a impressão que esse assunto não é só Venezuela, né? Porque tem Colômbia, e por que eu digo da Colômbia também? São dois países que têm fronteira com o Brasil, fora o fato de ser aqui na região em que nós somos a maior economia. Enfim, talvez não tenhamos mais aquela liderança política de anterior, mas nós somos a maior economia. Mas é um assunto extremamente delicado para ser tocado. Vamos ver. O presidente Lula diz: prioridade é tarifa, de fato. Para a economia, para o funcionamento, para as contas, a prioridade é tarifa. E se ele conseguir alguma coisa desse sentido, para ele, até do ponto de... Para o país todo vai ser ótimo, mas para ele, até do ponto de vista político, vai ser muito bom. Até porque, no caso dessas ações americanas na América Latina, tudo ainda é muito incerto. Hoje o governo americano mandou o maior porta-aviões que existe no mundo para aquela região e é saber efetivamente o que vai acontecer, e a gente ouviu o posicionamento do presidente Lula e do secretário Celso Amorim. Tudo bem, Vilela? Bem-vindo, boa noite. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. E justamente, Tiago, por ser muito incipiente, é que, no meu entender, o presidente da República não deveria ter aberto a boca para falar disso. Ora, estamos diante da possibilidade de uma boa reunião, de uma reunião importante que poderá trazer benefícios para o país do ponto de vista econômico, fazer com que essa alta taxação dos produtos brasileiros possa ser diminuída através de algum diálogo, possa haver uma concertação no sentido de construir uma agenda focada em aspectos econômicos e comerciais. Não caberia, portanto, ao presidente da República, na antevéspera da possível reunião, vir colocar reparo na atuação dos Estados Unidos enquanto ela ainda não é efetiva. Até porque, convenhamos, o presidente Lula silenciou quando foi tratado de uma eleição fraudulenta na Venezuela, silenciou quando a opositora venezuelana, que é perseguida pelo regime de Maduro, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ora, não teria inconveniente nenhum do presidente da República novamente silenciar, ficar quieto e deixar realmente que a pauta dessa reunião seja voltada para os aspectos econômicos e de interesse entre Brasil e Estados Unidos. Infelizmente, quando o chefe de Estado brasileiro fala de improviso, ele acaba gerando uma série de gafes e de inconvenientes e que, caso realmente não se dê uma certa limitação nessa fala, poderá acabar levando a outros inconvenientes e reafastando Brasil e Estados Unidos, que pareciam estar voltando a uma relação de normalidade.